Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a uma nova aula de Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo Labaredas de Fogo. Nesse mês de julho, nós vamos estudar sobre as doutrinas cardinais de nossa igreja. A aula passada foi dada sobre a salvação e hoje nós iremos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos começar falando sobre o próprio Espírito, mas antes queremos apresentar os nossos professores que irão compartilhar deste conhecimento. Começando aqui, à minha direita. Eu sou a pastora Márcia, sou pastora auxiliar e professora da Escola Bíblica aqui do Templo Labaredas de Fogo. E quero dizer que nós estamos aqui para compartilhar essa aula e abençoar todos que estão nos assistindo. É um prazer estarmos juntos, né? Prazer, gente. Meu nome é Israel, sou professor da classe dos adolescentes. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra de Deus, poder transmitir e aprender, porque quando a gente ensina, a gente aprende também. Olá, eu sou o Carlos, somos da classe Aliança do Senhor 4 e é uma honra estar aqui participando e aprendendo, como o Israel falou, né? E ensinando e aprendendo sobre o Evangelho Quadrangular, né? A importância do Evangelho Quadrangular na Igreja Quadrangular. Meu nome é Ana, eu sou a Ana do Carlos. É um imenso prazer estar mais uma vez compartilhando com vocês sobre essa aula da Escola Bíblica, que vocês estejam com o coração aberto para receber os ensinamentos que serão explanados nessa noite. Nós fazemos parte da classe de casais Aliança do Senhor 4 e você, nosso aluno, que esteja com o coração aberto para receber o que Deus tem para dizer ao seu coração. A segunda doutrina, ela cardinal, ela é o batismo com o Espírito Santo. Mas, em primeiro lugar, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa que tem personalidade e também possui inteligência, né, intelecto, vontade e emoções. Está lá em Romanos 8:27, 1 Coríntios 12:11, Efésios 4:30. As suas ações, elas refletem a personalidade. Por quê? Porque ele ensina, ele exorta, ele é companheiro, ele edifica, ele chama atenção, ele ora conosco, ele intercede também junto a Deus com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Ele também é um companheiro porque todo o tempo ele está conosco. Sabemos que na nossa doutrina veio primeiro a salvação, em que Cristo veio, morreu em nosso lugar para nos salvar, e depois de salvos, nós então começamos um processo de caminhada com Deus, e aí Jesus nos batiza com o Espírito Santo para nos fortalecer, para continuarmos no caminho e permanecer até o fim. É uma promessa de Deus, né, do Pai. Está lá em Atos 2, no versículo 1 até o 4. E ele fala também que foi uma promessa que ele fez aos discípulos. Jesus, quando ele estava aqui neste mundo, ele curou, ele libertou, ressuscitou pessoas, repartiu, fez milagres, mas ele não fez uma ação que fosse para as pessoas naquela época receber o Espírito Santo. Ele disse que viria um novo Consolador. E então, quando ele ascendeu os céus, ele então enviou o Espírito Santo. E lá em Pentecostes, todos foram batizados, que estavam ali naquele lugar, foram batizados com o Espírito Santo, fortalecidos. E a partir daquele momento, eles foram testemunhas de tudo aquilo que Jesus representa para nós.
E até hoje o Espírito está conosco, por isso nós permanecemos no caminho, porque a luta é árdua, por ele ser nosso amigo, nosso companheiro, aquele que nos exorta, aquele que nos anima, por isso nós permanecemos. Ele é a terceira pessoa, ele tem uma divindade, por ele ser a terceira pessoa, ele também é como Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele também tem uma missão muito importante na Terra, que é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, levando pecadores ao Salvador para que se arrependam. Ele também, ele nos ajuda na seguinte questão: ele nos vivifica, nos sela, nos enche, nos unge, batiza e reveste de poder do alto todos aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, preparando-os para o grande dia, que vai ser a volta de Cristo, onde todos estarão presentes na presença dele, louvando e bendizendo a vitória que vamos ter sobre todas as coisas aqui na terra, sobre a própria morte, sobre tudo, porque ele nos faz vencedor. Para a gente ter tudo isso, ser revestido, ter o poder, permanecer, nós precisamos ser batizados. Qual a importância do batismo com o Espírito Santo e quem deve receber esse batismo? Seguinte, gente, acredito que se a gente for falar do Espírito Santo, a gente tem que começar a falar sobre Jesus, porque é Jesus em que nos enviou o Espírito Santo. E eu fui buscando na Bíblia e tal, acho que o início assim que você consegue parar para pensar assim, tipo, nossa, que você começa a entender a importância do Espírito Santo, é em Marcos 1, em que começa a falar sobre o João Batista e tal, que ele estava falando com o pessoal, arrependa-se dos seus pecados, e tipo, João Batista virou fenômeno e tal, e aí todo mundo achando ele incrível, todo mundo achando que ele era o Messias, e chega um momento em que ele fala, cara, eu sou o pequeno, sabe? Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias daquele que está por vir. E essa pessoa, ela vai batizar vocês com o Espírito Santo. Grava esse momento. Que João Batista, ele profetizou, ele falou que o Messias ia batizar com o Espírito Santo. Jesus, quando ele estava na caminhada dele aqui, seus 33 anos aqui na Terra, em nenhum momento ele, comentou sobre o Espírito Santo, então ele batizou as pessoas com o Espírito Santo. Então, dá pra gente entender que o batismo com o Espírito Santo, ele vai acontecer depois de Jesus ser glorificado, depois da morte dele na cruz, aí ele vai ser glorificado. E aí, ele de lá de cima, ele manda o Espírito Santo pra gente. Tem uma parte, deixa eu ver aqui se eu acho aqui pra vocês. João 16. João 16, Jesus está falando com os discípulos e eles estão tudo tristes, porque Jesus vai embora e ele solta aquela frase que pra mim é incrível, muito incrível mesmo, em que ele fala, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, eu vou poder enviá-lo. E começa aquela pergunta, sabe? Começa aquele negócio, quem ele vai enviar? E aí Jesus responde, eu enviarei para vocês o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele é a pessoa, ele é uma pessoa da Trindade, uma das três pessoas da Trindade, e ele vai ser mandado por Jesus. É importante notar o seguinte, Jesus, ele desceu à Terra e no seu ministério ele não batizou com o Espírito Santo, e ele, após ser glorificado, ele subiu aos céus e de lá ele enviou o Espírito Santo. Então, o começo de tudo para que o Espírito Santo descesse aqui à Terra foi a vinda de Jesus e a volta gloriosa dele. Qual a importância do Espírito Santo? Porque se a gente for parar para analisar, a gente fala muito sobre o Espírito Santo, a gente fala muito sobre batismo, mas quem é o Espírito Santo e por que eu preciso ser batizado? A verdade é que,
o Espírito Santo, além dele ser uma pessoa, ele é Deus, e a nossa vida cristã, ela é baseada nisso, no Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que nos direciona, é ele que está aqui com a gente. E, seguinte, Jesus, ele frisou, ele deixou bem claro para os discípulos, para aqueles que estavam ao redor dele, de que eles deveriam esperar o batismo com o Espírito Santo, que eles não deveriam agir enquanto ainda não tivessem recebido a promessa do Espírito Santo. E no momento em que eles são batizados, começa a acontecer coisas incríveis, em que milagres começam a acontecer ao redor dos discípulos, eles começam a falar, eles começam a expulsar demônios e eles começam a alcançar um número maior de pessoas. Porque antes, pensa assim, Jesus, como ser humano, ele era limitado a sua vida, porque mesmo se ele não tivesse morrido na cruz, a vida dele seria limitada. E a missão de Deus era de reconciliar o relacionamento do homem com Deus, que foi perdida no Éden. Então, para alcançar a humanidade, Deus ia ter que se redobrar em vários. E essa lacuna que ficou foi preenchida perfeitamente pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o Espírito Santo de Deus, os discípulos, após eles receberem, eles começaram a sair para pregar o ID, a pregar testemunhar sobre Jesus. E os milagres foram ocorrendo ao redor deles. E o seguinte, tem uma outra parte aqui que está em Atos 19, em que ele vai mostrar que esses milagres, essas coisas que aconteceram, são direcionadas pelo Espírito Santo. Por quê? Em Atos 19, ele relata a história de que, como João Batista, naquele passado, era um fenômeno, também foi, assunto do momento, os discípulos curando, os discípulos expulsando demônios em nome de Jesus. Então, todo mundo estava falando disso, todo mundo estava falando... E aí teve aqueles curiosos, sabe? Que eles fazem, eu também faço. E aí eles chegaram e, sem o Espírito Santo, eles tentaram expulsar um demônio. E nessa tentativa deles, eles fracassaram. Por quê? Porque eles conheciam, o demônio até responde, eu conheço Jesus, eu conheço Pedro, mas quem são vocês? Então, a maior obra, a obra que nós fazemos, não só a de milagres, mas também na caminhada, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. E, o Espírito Santo, ele é uma pessoa importante. Beleza, mas quem é merecedor de receber ele? Quem deve receber o Espírito Santo? A verdade é que, desde o início, desde a cruz, o batismo do Espírito Santo, tudo se resume a uma coisa: Jesus Cristo. Nós não somos merecedores de receber o Espírito Santo. Nunca fomos, nunca vamos ser. Porque ele é algo magnífico, incrível, que nós não merecemos. Mas, então, para quem é a promessa? Em Joel 2, 28, 29, eu acho. Ele fala o seguinte: eu derramarei nos últimos tempos sobre toda a carne, sobre todas os seus filhos, servos e servas, eu derramarei sobre o meu espírito. Então, logo lá no Antigo Testamento, houve a profecia de que o Espírito Santo seria derramado a todas as pessoas. Então, quem são essas pessoas que merecem? Não é questão de merecer. Essa é a parte que a gente precisa simplesmente entrar na nossa cabeça, que o Espírito Santo não é algo que você precisa merecer, não é algo que você paga para você ter, não é algo que você vai conseguir com suas boas ações ou más ações, você não vai conseguir. A verdade é que essa é uma promessa para todos aqueles que são salvos, todos aqueles que creem e reconhecem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo, ele veio por Jesus, Jesus o enviou. Ele faz parte da nossa caminhada cristã. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo são merecedores, digamos assim, de receber o Espírito Santo, desde que busquem. Então, é isso, gente. Nós vemos que realmente não somos merecedores de nada,
que perdemos a nossa comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. E quando Jesus veio, justamente foi para fazer de novo esta aliança com Deus, entre Deus e nós, seres humanos. E quando nós nos deleitamos na promessa de Deus, quando nós nos arrependemos no nosso dia a dia, quando olhamos a palavra, guardamos no coração, praticamos, na verdade, é como você falou, ninguém é merecedor, porque a gente não merece. Mas o Senhor, Ele disse que Ele ia nos dar, então nós precisamos sempre estar nos arrependendo dos nossos maus caminhos, dos maus pensamentos, para que o Espírito Santo, por ser uma pessoa tão delicada, uma pessoa que é cheio de amor também, tem compaixão, e Ele quer encontrar em nós um coração limpo, então nós temos que nos esforçar. E aí Deus, o Senhor Jesus irá nos batizar, nos fortalecer, nos dar o Espírito Santo. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela fala sobre a questão dessa doutrina importante, porque está dentro da nossa declaração de fé. Nós cremos na ação do Espírito Santo, cremos que Ele nos unge, que Ele nos capacita, e por isso, como a Igreja do Evangelho Quadrangular aborda a segunda doutrina cardinal. A segunda doutrina cardinal, ela trata dos símbolos, os símbolos que são usados para representar o Espírito Santo de Deus. Então, nós iremos explicar os símbolos que representam essa doutrina, que é o batismo com o Espírito Santo. Que são elas, né? Que é o fogo, que é o vento, que é o selo, o azeite e a pomba. Amém? Lá em Mateus 3,11, ele nos fala sobre o símbolo que é utilizado para representar o Espírito Santo, que é o fogo. Como ele falou, o fogo, ele pode simbolizar destruição. É como assim, Ana, que o fogo pode simbolizar destruição? Se nós observarmos o fogo, quando incendeia alguma coisa, uma casa, ele destrói, ele acaba, né? Isso no nosso mundo natural. Mas espiritualmente falando, ele tem um significado diferente. O significado de quê? De purificação, de limpeza, né? Ele tem esse significado de limpar, de purificar, de aquecer, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos purifica dos nossos pecados, né? Ele limpa nossas almas, né? Ele limpa a nossa alma, nosso corpo, nossa mente, trazendo o quê? Trazendo conforto e até ousadia para falar sobre o Evangelho de Deus, né? O fogo, ele tem um significado de poder. Se nós formos parar para pensar, lá quando Moisés conduzia o povo hebreu pelo deserto, Deus, ele se mostrou através de uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, durante a noite, aquecia o povo hebreu, né? Mantinha a claridade, e durante o dia existia a nuvem, sim, que trazia sombra para o povo hebreu. Então, o significado do fogo, a gente pode perceber também numa experiência quando Deus, ele se mostrou para Moisés. Ele surgiu em forma de fogo, não é verdade? Então, o fogo nós podemos pensar, comparando com o Espírito Santo, que existe um poder, né, uma autoridade sobre essa simbologia do fogo em relação ao Espírito Santo de Deus. Amém? E como a pastora também falou, quando lá em Pentecoste houve, né, o batismo
com o Espírito Santo e com fogo, né? Bom, o segundo símbolo do Espírito Santo é o vento, né? Se a gente parar para pensar, o vento, ele pode entrar em qualquer fresta, não é verdade? O Espírito Santo de Deus sendo simbolizado como um vento. O que isso significa para nós, como cristãos? Como cristão. Se nós dermos pelo menos uma abertura para Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entra. Ele entra no nosso coração quando você realmente se dispõe a aceitar, a ter uma vida com Deus, aceitar Jesus na sua vida. Então, o vento, lá em Atos, está em Atos 2:2. Né? A sala onde os discípulos oravam e buscavam pelo revestimento do poder de Deus encheu-se como um vento veemente e tempestuoso. Antes de receberem o batismo com o Espírito Santo, este manifestou de forma marcante sobre eles. Nós não podemos ver o vento, mas nós podemos sentir o vento. Então, espiritualmente falando, nós podemos sentir essa presença do Espírito Santo. Nós podemos sentir esse vento, esse calor. Quando o vento passa sobre nós, nós conseguimos sentir assim também o Espírito Santo de Deus. Amém? A água. A água, ela tem um significado muito importante, né? A água, ela não significa apenas vida. A água, ela tem o poder de saciar a sede do homem. A água, ela purifica, né? Olha só, o Espírito Santo, ele nos purifica. Então, sendo comparado com a água, qual é esse significado de purificação na nossa vida? A água nos limpa, né? Quando a gente toma a água ela refresca o nosso corpo, né? Ela purifica, ela vai fazendo um processo no nosso organismo, que na verdade o nosso organismo ele tem uma porcentagem muito grande sobre o corpo humano. O nosso corpo humano ele tem 80% é água, né? Nós dependemos muito da água. Nós podemos passar dias sem um alimento, mas sem a água nós não vivemos muito tempo. Amém? Ela limpa as impurezas. O Espírito Santo é a fonte da água viva. Olha só, ela é a fonte da água viva vinda direta do trono de Deus para inundar nossas almas. O que é que ela faz? Ela vai limpando a nossa alma, né? Ela vai limpando, nos libertando de todo o nosso pecado, né? Saciando a nossa sede de justiça. Mas que justiça é essa? É a justiça de Deus, né? Nós às vezes a gente, como ser humano, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Aquilo foi tão injusto, né? Mas nós sabemos, nós entendemos que quando nós colocamos essa justiça na mão de Deus, é Ele que faz tudo. Nós não precisamos intervir em nada, né? E essa água, ela faz esse processo de limpeza, de purificação sobre o nosso corpo. Amém? O selo, ele é um sinal de confiabilidade, né? Ele é um sinal de propriedade, o qual ele nos garante que nós somos do Senhor. Como é que eu posso ter esse selo? Eu vou ser marcada? Eu vou usar um chip? Como é que é esse selo? O selo é o seu testemunho, a sua vida, como é que você vive, a sua aliança que você fez com Deus. Quando você faz essa aliança com Deus, de ter uma vida diante de Deus, já está selado. Deus está lá e diz assim, meu filho, você é comigo, eu sou contigo. Então você tem essa garantia, né, de que nós somos do Senhor. Por que isso? Porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus na cruz. Amém? E como nós podemos
como nós podemos garantir esse selo, tendo uma vida com Deus. Amém? A nossa garantia de entrada no céu, do mesmo modo que uma carta somente chega ao seu destino se ela estiver selada. Então nós precisamos estar selados para chegar ao trono de Deus, para chegar aos céus. Amém? O azeite, ele era usado no Velho Testamento para a santificação dos objetos a ser usado no tabernáculo e do sacerdote. Olha só, e no Novo Testamento? Ele representa a unção do Espírito Santo de Deus. O que é essa unção do Espírito Santo de Deus? É você receber esse poder de Deus, essa unção. Mas para quê, Ana? Para você ser usado por Ele. Você vai receber essa unção, não é à toa. Às vezes a gente pede, Senhor, me unge, me enche com o teu poder. Eu quero ser usado por Ti. Mas você precisa realmente ser usado por Deus através dessa unção que Ele te dá. Não receber simplesmente porque você quer, por vaidade. Não, você precisa ter essa unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que você seja usado no seu reino. Amém? O outro símbolo é a pomba. A pomba, ela é um símbolo de brandura, de doçura, de amabilidade, de inocência, de suavidade, paz, pureza. Como nós podemos atribuir a pomba com relação ao Espírito Santo? Como? Nós podemos atribuir através dos frutos do Espírito Santo de Deus, que está lá em Gálatas 5:22, que são o quê? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Amém? A pomba, ela é o símbolo de brandura, de doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza, paciência. E como é que ela é comparada em relação ao Espírito Santo? Nós comparamos ela em relação ao Espírito Santo quando nós atribuímos as suas características aos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Quais são? O amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Existem outras características específicas da pomba que são comparadas ao Espírito Santo de Deus. Olha só, ela não vive em lugares desolados e sombrios. Assim também como o Espírito Santo, ele não habita no coração de pessoas que vivem no pecado. O Espírito Santo não vai habitar. Então, se faz essa comparação da pomba com os lugares onde ela vive. Ela não gosta de lugares desolados e sombrios. Ela gosta de viver em lugares que são suaves. Assim mesmo nós não devemos estar. Se nós queremos ter a presença do Espírito Santo de Deus, nós não devemos viver em pecado. Ela é considerada por Deus como um animal limpo. Por quê? Porque ela não se alimenta de imundícies. Assim também o homem deve ser, cheio do Espírito Santo. Deve se alimentar-se de coisas puras que edificam a sua casa, edificam o seu lar, edificam o seu casamento, seu relacionamento. Então, por que eu tenho uma vida com Deus, eu busco ter uma vida com Deus, busco ter o Espírito Santo comigo e vou me alimentar de coisas de imundícies? Não, Precisamos nos alimentar de coisas saudáveis, boas, daquilo que vem em favor da vontade de Deus. Amém? Mas por quê? Para não nos contaminarmos, não é verdade? Olha só, a pomba, ela possui belos olhos. Está lá em Cânticos 1:15. Essa analogia feita com os olhos da pomba pode ser usada no cristão, que deve conservar a beleza dos seus próprios olhos. Como a pomba, ela tem um olhar suave, e assim nós devemos também ter, Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, tudo se faz novo na nossa vida. Os pensamentos, os olhares, atitudes, tudo isso aí deixa para trás. Começa uma luta espiritual? Começa. Mas o Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso que vê o esforço de cada um que está em busca do Espírito Santo de Deus para a sua vida, que vai jogando essas coisas para o lado
e a presença do Espírito vai se achegando a ele quando ele começa a fugir dessas coisas. A pomba, ela, como foi falado, ela não gosta de sujeira, ela vive em ambientes claros, e assim nós temos que viver para estar com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não estar se contaminando com coisas mundanas, né? Que tem tantas coisas que isso afasta a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, que cada um possam estar buscando mais a presença de Deus, do Espírito Santo, se renovando e fugindo de toda sujeira e impureza. Amém. A pomba ela tem mais duas características, continuando aqui. Ela possui uma voz que se assemelha a um gemido, está lá em Isaías 38:14. E podemos comparar esse detalhe com os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo ao interceder pelos salvos, está em Romanos 8:26. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra lá em Romanos 8:26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Olha só, a pomba ela tem um gemido que se assemelha a gemidos inexprimível, né? Quando Jesus ele intercede por nós. Amém? Ela é graciosa, gentil e de aparência imaculada, assim como o Espírito de Deus, que é imaculado, e traz consigo a mansidão e paz aos que deles são cheios. Está lá em Cânticos 2:14. Se você quiser abrir sua Bíblia, Cânticos 2:14. Cânticos 2:14, que diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir tua voz, porque tua voz é doce e o teu rosto é amável. Olha só, ela é graciosa, ela é gentil, ela é amável. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Assim, ele vive próximo daquelas pessoas que o buscam verdadeiramente. Você que tem buscado, que tem pedido, se aproxime do Espírito Santo. Não deixe ele sair de você. Continue sempre buscando. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, não se preocupe. Ele está aqui. Basta você buscar cada vez mais, todos os dias, buscar a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Amém? A cor é mais um símbolo. A cor simbólica na bandeira. Já pode falar sobre a cor? Amém? A cor simbólica da bandeira quadrangular é uma segunda faixa da bandeira quadrangular. A cor dela é amarela ou é em ouro. Que simboliza o quê? Simboliza o fogo do Espírito Santo, né? E esse é um símbolo muito usado que denota poder, entre outras coisas. Amém? O batismo com o Espírito Santo, ele deve ser buscado com fervor por todos aqueles que recebem a salvação. É através do poder espiritual desse batismo que o crente é edificado e fortalecido em todas as áreas de sua vida. Tá bom? O amarelo, ele também é um sinal de atenção, que ele é utilizado nos semáforos. Se a gente for parar para pensar, o motorista, quando o sinal fica amarelo, o que significa? Ele deve ficar atento, porque ou ele precisa parar ou ele precisa parar. Porque eu penso que o sinal amarelo não é bom atravessar, porque pode causar um acidente, né? Então, assim é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar sempre alertas àquilo que nos rodeia, ao pecado que está aqui, às tentações, às obras da carne, aquilo que nos tira da presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos sempre estar atentos, né, e lembrar dessa cor amarela, que representa o Espírito Santo de Deus, que é uma cor simbólica, né, na bandeira do Evangelho Quadrangular. A cor amarela, realmente,
ela atenta para isso, mas muitas vezes somos precipitados. Até quando a gente viu que a pomba, tão singela, delicada, quando a gente se aproxima de um pombo, ele voa rápido. É a mesma coisa nós também, quando cometemos algo de errado, ele se afasta. Então nós temos que procurar, pedir ao Senhor Jesus, que venha nos limpar novamente com o seu sangue, para que ele venha de novo operar por meio de nós. Agora é claro que não é isso de eu erro, o Espírito Santo sai, eu erro, não é isso. Mas nós precisamos atentar, como a Ana falou, eu tenho que estar atento para aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu compactuo com determinadas coisas erradas, eu tenho que mudar o meu jeito de pensar, a minha maneira de agir e até de reagir. Porque o Espírito Santo é que vai nos nortear, nos direcionar, nos exortar, para que nós possamos ser realmente cidadãos dos céus. É claro que também outro detalhe, que até me falaram esta semana, como é que a gente vai poder ir para o céu, morar com Jesus, se a gente o tempo todo está pecando, está errando, vem pensamentos ruins. Mas uma das coisas que eu aprendi, que imediatamente, quando nós pensamos, quando nós fazemos, precisamos nos arrepender. E quando erramos com alguém, também precisamos nos arrepender, perdoar ou pedir perdão, para que o Senhor venha nos sarar. Então a gente vê que o Espírito Santo, uma pessoa delicada, sensível, mas também ele é uma pessoa muito forte, uma pessoa que tem um poder grande. Então, por que Jesus é tipificado como um leão? Jesus Cristo é o personagem mais impactante da história, na terra, acima da terra e debaixo da terra. Logo, nós percebemos quão grande ele é poderoso sobre todas as coisas. E logo nós vimos a realeza dele. Por isso, o rosto do leão, ele é tipificado a Jesus, né? Porque Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio como homem, né? Quando ele veio como Salvador, ele veio como homem. Mas o rosto de Jesus, do leão, ele é tipificado como o batismo com o Espírito Santo. O ser batizado com o Espírito Santo. Jesus como batizador do Espírito Santo. Tá? Então, o que nós percebemos aqui é que o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 1:10, né, nós temos uma ilustração do caráter e do papel de Cristo através da revelação que o profeta teve, né? Que o leão significa realeza, rei da selva. Seu rugido ele é respeitado por todos os animais, tá? Quando falamos de Jesus Cristo como leão, estamos afirmando que Jesus Cristo é o rei. Todo poder e autoridade foram dados a ele. Em Apocalipse 5:5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Em Mateus 7:29, ele apresenta Jesus como leão que tem autoridade sobre toda a terra, tá? Então, aí nós já percebemos, tá? Porque Jesus é tipificado como rosto de leão. Então, nós sabemos que o rosto do leão, né, tipifica Jesus, o batizador do Espírito Santo. E como o leão, ele é o rei da selva, ele tem autoridade sobre todos os animais, né? Na selva, ele é considerado como realeza. E por isso nós temos algumas qualidades, né, alguns adjetivos, algumas semelhanças
que nós vamos ressaltar aqui. Porque ele é considerado e tipificado, né, como o rosto de Cristo, que é o batizador do Espírito Santo. Porque ele vive em comunidade, né, isso é uma característica muito importante, né, que o leão, apesar dele ser considerado o rei da floresta, ele vive em comunidade com outros animais. Ele vive com os outros animais amigavelmente, né? Então, nós vemos ali uma grande semelhança entre Cristo e o leão, né? Então, ele tem uma energia e um vigor muito grande, né? Que as suas presas é capaz de atravessar qualquer animal que tenha, digamos assim, um crocodilo, que é um animal que tem uma casca grossa, né? Que tem aquela pele grossa. Então, ele tem uma mandíbula muito afiada. Então, ele é capaz de matar qualquer predador que venha ao seu encontro para destruir. E assim é Cristo também. Ele está ali para nos defender de qualquer cilada do inimigo. Então, isso se assemelha também muito ao Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele tem poder de aniquilar qualquer obra maligna que venha destruir a igreja do Senhor. Amém? Falando da igreja do Senhor, estou falando em nós aqui na terra. Vivem em lugar aberto, tá? Então o leão, apesar de ele ser o rei da selva, ele não gosta de viver em matas fechadas. Ele vai para um lugar onde é mais aberto. Assim é o Espírito Santo. Ele não habita em corações fechados, em coração que não se abre. O Espírito Santo, nós acabamos de ouvir que ele é sensível. Ele tem uma sensibilidade de uma pomba. Que a pomba a gente chega e ela, o quê? Se a gente chegar perto dela, ela rápido, né? Ela vai embora, porque ela é sensível. Ela é sensível no olhar, ela é sensível no toque, ela é sensível em vários aspectos. E assim, né, nós vemos aqui, né, que o leão, ele vive em um lugar aberto, né, como eu falei. Por quê? Porque ele fica ali observando tudo e ele gosta de estar nesse espaço onde ele pode estar em contato com outros animais e ser também visivelmente aconchegado, né? Então também tem aqui a parte da fidelidade, tá? Que o leão, ele é extremamente fiel, né? A fêmea, tá? Ele é extremamente fiel. E assim Jesus Cristo também é fiel à sua igreja, tá? Nós não vamos nos aprofundar muito, porque o nosso tempo é pouco, e nós vamos só resumir aqui mais algumas características, tá? Fala aqui que ele é um símbolo, né, de força e poder também, né? Então, esse poder que a gente fala e essa força é sobre quando nós adquirimos o Espírito Santo, né? Jesus Cristo, ele falou que ele ia, mas ele iria deixar para nós o Espírito Santo. E nós, sem o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos batizados nas águas, e que nós não buscamos essa doutrina, né, para a nossa vida, nós não buscamos ser cheios do Espírito Santo, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis ao quê? Ao pecado, à destruição do inimigo, às coisas desse mundo. Então, rapidamente nós caímos. Mas quando nós buscamos para nós o Espírito Santo e somos cheios desse Espírito de Deus, o que é que acontece? Nós criamos uma fortaleza, né? Que nós resistimos a todas essas coisas. Não que nós não sejamos mais pecadores, mas nós temos como viver em comunhão com Deus
e resistir a muitas coisas desse mundo que nos faz mal. Então, isso é muito importante, né? O símbolo da força e do poder, né? Mas não é o nosso poder, é o poder de Jesus Cristo através do Espírito Santo que habita em nós. Que isso fique muito claro. Essa é a graça de Deus na nossa vida. Nós vamos ver também, há alguns aspectos no Evangelho de João que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Quais são esses aspectos que apontam sobre Jesus ser o Filho de Deus? Tá. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Está lá em João 1,34, 3,18 e 1,24. 5,24, perdão, tá? Então, esses versículos, eles nos ajudam e testificam que Jesus, ele é o Filho de Deus, tá? O apóstolo João testificou várias vezes que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E esse evangelho é atemporal, pois alcançou até os nossos dias. Amém? Então, quer dizer atemporal? É que ele não parou no tempo. Até hoje, esse evangelho, ele é vivo. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio aqui nessa terra como homem. Ele viveu aqui um tempo, como já foi falado, né? Mas a promessa se cumpriu do Espírito Santo, né? Que desceu nessa terra para que nós, tivéssemos o Consolador, porque nós não iríamos viver desamparados, né? E tudo isso se cumpriu. E fala aqui que existem aspectos importantes a respeito de Jesus apresentados em João. Fala assim que ele era o verbo. Lá em João, né, 1:1. Jesus não apenas falava ou expressava, mas ele era a própria expressão da palavra de Deus, né? Que é também nos dias de hoje. Por que Jesus era o verbo, né? Que hoje nós não devemos só falar, nem nos expressar bem, né? Nós podemos estudar, nós podemos ter toda a teologia do mundo, mas se nós não vivermos esse evangelho, se nós não praticarmos esse evangelho, e se nós não deixarmos ele fluir de dentro de nós, para que nós possamos ser verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo aqui nessa terra, nós não estaríamos fazendo nada. O evangelho seria vazio. Por isso que Jesus Cristo foi e nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que mediaria entre nós e Deus lá no céu, Jesus Cristo. Então, por que a importância de nós termos o Espírito Santo? Porque senão nós seríamos o quê? Verdadeiros crentes, né? Vazios, como se fossem cascas, né? Que não trariam nenhum benefício e não fariam nenhum benefício aqui nessa terra. Porque através do Espírito que habita em nós é que nós nos revelamos verdadeiros filhos de Deus, né? Então, ele era o verbo. Por quê? Porque ele era a verdadeira expressão de Deus. O Filho de Deus era a verdadeira expressão de Deus, né? Jesus não apenas falava, mas se expressava, mas ele era a própria expressão da palavra de Deus. Aí tem também que Jesus era a ação do Pai, que era Deus, né? Em todas as coisas, tá? E tinha a identidade, né? Tá lá em João 14, 7 a 11, tá? Jesus identifica-se como o Pai nesses versículos. Ele diz que ele está no Pai e o Pai está nele, como ele está em nós, tá? Então aí são várias expressões dentro da palavra de Deus, vários versículos que também
provam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, tá? E isso aí, tá? Fala assim, que Jesus, ele não veio somente para fazer milagres, né? O Evangelho de João, ele enfatiza isso aqui. Ele ensina que o amor de Deus, ele não vem só dizer que Jesus veio para fazer milagres, mas que Jesus veio para nos ensinar, né? Para nos salvar e também fazer os milagres. Mas o mais importante é a salvação, né? Então essa é a verdadeira expressão, que Jesus viria como Filho de Deus, mas o principal objetivo era a salvação, tá? Então que Deus nos abençoe, nos guarde e que essa palavra, esses ensinamentos, ele fiquem nos nossos corações. Amém. Bom, essa foi a segunda doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui a bandeira começa pela cor vermelha. A gente começa a contar de baixo para cima a cor vermelha, que é a salvação, onde todos precisam ser salvos. Quando nós iniciamos um caminho com Deus, precisamos primeiro ser salvos. Depois que somos salvos, então, o Espírito Santo vem e somos batizados por Jesus Cristo, nos capacitando para servi-lo com todo temor, amor, reconhecimento e gratidão. O Evangelho de João, ele foi escrito não somente para determinado povo, mas para todos os cristãos, para todos aqueles que creem que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, mas também para, como a pastora Márcia falou, mostrar o amor, dizer que o amor dele supera todas as coisas, está acima de todas as coisas. Somos hoje seus filhos, porque Jesus morreu e nos resgatou. E o Evangelho de João, ele não tem genealogia. Por quê? Porque Deus, ele não nasceu, ele é. Então não precisa de genealogia, porque ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus não tem genealogia. E nós vemos também a questão dos símbolos que o casal, Carlos e Ana, colocaram sobre vários símbolos, uma das coisas a pomba e a delicadeza que ele é. Por ele ser tão delicado, mas também ele tem toda a força, todo o poder, a autoridade, que o leão ali é tipificado em Jesus. Vemos também que a importância de termos o batismo com o Espírito Santo é de nós sermos selados e estarmos capacitados. E ele nos ajuda a vencer por meio do fruto do Espírito, que ele nos dá e que nós buscamos, e que ele a cada dia vai mudando o nosso caráter, modelando por meio do fruto. Então, antes o que fazíamos, ele diz, aquele que fazia, aquele que matava, aquele que roubava, não roube mais, não minta mais, não faça maldade. Mas que a gente possa ter, como Jesus, o nosso exemplo. Que ele, como filho, ele mostra para nós como nós devemos servir ao Senhor. E ele também nos capacita com os dons espirituais, onde todos nós que estamos aqui, ele nos deu o dom do ensino. Mas Jesus também lhe dá os dons ministeriais, que também dá o dom de mestre, que todos nós temos o dom de mestre. E ele que nos capacita, nos ajuda, e como ela falou, podemos ter toda a teologia, o conhecimento, mas também se não tivermos a direção, a unção, a capacidade do Espírito Santo, a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. Então que o Espírito Santo possa, nesta noite, encontrar os nossos corações. Um coração sensível, um coração que ouça
a voz de Deus. Que seja um coração obediente e um coração servidor. Que Ele possa achar em nós pessoas gratas para servi-lo, para poder proclamarmos a verdade, a salvação em resgate de muitos. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Sabemos que somente Tu podes todas as coisas e nós estamos debaixo da Tua autoridade. Aleluia. E precisamos da Tua orientação, do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por esses momentos que estivemos aqui, que ministramos a Tua palavra, que nós fomos usados conforme a Tua vontade. Que Tu venhas recompensar cada um pelo trabalho. Aleluia. Abençoa, livra de todo mal, guarda-nos porque precisamos de Ti. Nós temos o nosso coração totalmente contrito e queremos ser sempre obedientes à Tua voz. Aleluia. E queremos, Senhor, te agradecer. Obrigada, Muito obrigada por tão grande salvação. Muito obrigada pela oportunidade de Tu nos dar em nos fazer filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Muito obrigada. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E quero deixar o convite para você. Na próxima aula, terceira doutrina quadrangular, Jesus cura. Não perca, vai ser tremendo.